Olá, iluminados! Ó, hoje eu tenho uma mãozinha extra aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o membro superior. Lembrando que faz parte do membro superior a raiz escapular, tá? Então, por mais que a gente chame de raiz escapular, faz parte a clavícula também. Então, a clavícula é esse osso aqui que está anterior, que se articula com o manúbrio do externo e com o acrômio da escápula, ó. Então, aqui a gente tem a clavícula e aqui tem a escápula. Então, é importante destacar aqui na clavícula, ela vai ter uma extremidade external e uma extremidade acromial, tá certo? Quando a gente vem aqui para a escápula, olha aqui, ó, a escápula é esse osso aqui com essa forma triangular. Então, aqui eu tenho a face anterior da escápula e aqui eu tenho a face posterior da escápula, tá certo? Então, logo, essa escápula é uma escápula direita, ok? Então, eu identifico aqui uma margem que eu chamo de margem medial, aqui eu vou chamar de margem lateral e aqui eu vou ter uma margem superior. Quando eu viro a visão posterior dessa escápula, eu tenho essa estrutura aqui, essa projeção óssea que a gente chama de espinha da escápula. A espinha da escápula, ela dá continuidade a esse acidente ósseo que eu chamo de acrômio da escápula, ok? Aqui ainda na escápula, ó, vou dar uma esticadinha aqui para a gente visualizar melhor, ó. Aqui eu tenho o processo coracoide e aqui onde articula a cabeça do húmero, eu vou ter a fossa glenoide, ok? Então, articula a cabeça do húmero na fossa glenoide. Aqui eu vou ter vários ligamentos fazendo essa junção. Importante destacar, então, que aqui a gente tem a epífise proximal, representada pela cabeça do húmero, eu vou ter o colo anatômico, o colo cirúrgico, tá certo? Na extremidade distal, ó, o que eu tenho aqui, ó? Na extremidade distal, eu já vou ter as regiões de epicôndilo, eu vou ter a tróclea, vou ter o capítulo, e aí isso tudo aqui serve para articular com quem, ó? Com rádio e com una, formando a articulação do cotovelo. Aí quando eu viro o húmero posteriormente, olha aqui que é interessante, ó, eu tenho uma depressão, um acidente ósseo que é uma depressão. Essa depressão é para encaixar essa estrutura da una. Essa estrutura da una eu chamo de olécrano. Então, o olécrano se encaixa onde? Na fossa do olécrano, ó. Fossa do olécrano. Então, a fossa do olécrano está onde? Está no húmero. E o olécrano está onde? Na una. Então, ninguém tem mais dor de cotovelo, não é isso? É dor de olécrano, tá? Então, isso aqui se chama olécrano. E observe que o movimento é um movimento de dobradiça, ó. Tanto que quando a gente está estudando lá a articulação, a gente chama essa articulação de gínglimo ou dobradiça. E olha que interessante esse osso aqui, ó. A cabeça dele parece a cabeça de um prego. Só o rádio tem essa estrutura. Então, esse osso aqui, ó, é o rádio, certo? Então, o rádio a gente fala que é um osso lateral, né? E a una a gente fala que é um osso medial, na posição anatômica. Então, o rádio, olha quem está na direção dele, ó. O primeiro dedo da mão, que é o polegar. Ó, o polegar, tá certo? Então, aqui eu tenho a cabeça do rádio, que é proximal. Aqui eu tenho o olécrano na una, que é proximal. E quando eu vou para a porção distal, ó, para as epífises distais, observe que o rádio que começa delgado fica mais espesso, ó, tá? E é quando eles vão se articular com essa região do carpo, observe que o rádio, ele está muito mais participativo aqui. Tanto que eu vou chamar essa articulação de radiocárpica. Apesar da una estar aqui do lado, eu vou chamar de radiocárpica ou radiocarpal. E observe que eu tenho umas projeçõezinhas aqui, ó. Tanto da una quanto do rádio. A gente chama de processo estiloides. Processo estiloide do rádio e processo estiloide da una. Esses ossos aqui, por sua vez, ó, articula com os ossinhos do carpo, que é essa região aqui bem pequenininha, ó, tá certo? Aí aqui no carpo, ó, fica bem interessante a gente começando a estudar a partir do polegar, eu vou ter e proximalmente, tá certo? Então eu tenho
trapézio porque ele lembra a figura geométrica de um trapézio, tá? Então, aqui eu consigo ver os lados. Aqui eu vou ter o trapezoide, ou seja, que ele é bem parecido com o trapézio. Do meio, ó, na direção do dedo médio, eu tenho capitato. Capi, lembra o quê? Capitão, né? O cabeça, maior patente, porque ele é o maior osso dessa região do carpo. Então, eu chamo de capitato. Aqui, eu tenho esse aqui que lembra um ganchinho, tá vendo que tem um ganchinho, ó? Que é o amato, ó. Amato, ele significa em forma de gancho, tá? Amato. Aqui, eu vou ter o piramidal, o nome já diz o porquê. Por cima do piramidal, eu vou ter o piciforme, tá? Piramidal, piciforme, semilunar e, por fim, escafoide, tá? Então, esses são os ossos do carpo, tá? Na mão é carpo, lembra que no pé é um nome parecido com esse que eu não vou falar aqui para não gravar a falsa memória, vocês não gravarem falsa memória. Depois dos ossos do carpo, eu vou ter esses ossos longos que a gente chama de metacarpais, ok? Então, os ossos do metacarpo são 5, um para cada dedo, certo? Então, eu começo a numerar de 1 a 5, metacarpa 1, 2, 3, 4, 5, faço assim. E quando eu chego nas extremidades, depois eu vou ter as falanges, certo? Então, aqui, ó, flexiono as minhas falanges, então são os ossos que formam os dedos. Então, o primeiro dedo, que é o polegar, só vai ter 2 falanges, falange proximal e falange distal. A partir do segundo dedo, que é o indicador, eu vou ter 3 falanges, proximal, medial e distal, inclusive no dedo mínimo. Uma curiosidade, as falanges distais, mesmo do dedo mínimo, tá vendo que ele é bem pequenininho? Quando a gente vai estudar a classificação dos ossos, elas se enquadram dentro dos ossos longos. Mas como que pode ser tão pequenininho e ser classificado dentro de osso longo? Porque todo osso longo tem as suas extremidades, que a gente chama de epífise, formada por osso esponjoso. E a parte central de um osso longo, a gente chama de diáfise. E na diáfise, a parede é osso compacto com centro com canal, né? Com canal onde a gente encontra a medula óssea amarela no indivíduo adulto, tá certo? Então, mesmo na falange distal do dedo mínimo, eu tenho isso. Então, a falange distal, né, todas as falanges dos dedos são consideradas ossos longos, por conta dessa característica, né, anatômica, morfológica do que é um osso longo, ok? E aí, a gente finaliza essa nossa aula, essa nossa dica sobre os assuntos do membro superior.